vocês recebessem Douglas. E aí, gente? Caramba, mano. O que você fez comigo, Fábio? Cara, eu vim aqui pra falar de inteligência emocional com vocês, né? Só que, velho, lembra do começo? Quando eu falei, tudo que a gente vai ver aqui, se vocês querem aprender marketing digital, a gente vai aprender, mas é 1% de tudo que pode acontecer. De tudo que vai acontecer nesse dia de hoje. E, cara, enquanto o Fábio falava, tocou no meu coração uma coisa muito forte. Que é, chega de egoísmo. Chega de ser egoísta. Chega de guardar suas boas ideias só pra você. Chega de guardar essa ideia de negócio só pra você. Chega de, eu tô falando isso pra mim também, chega de não empreender por medo. Chega de não fluir as boas ideias que o Senhor tem colocado nos nossos corações por conta de medo, mano. Por conta de medo que a gente tem. Ah, não vai dar certo, ah, o que vai acontecer, o que vão pensar de mim. Quem vive de aprovação não vive de fé. Quem vive de aprovação, você vive pela aprovação de quem? Você está esperando ser aprovado por quem? Se o Senhor te aprovou. Você está esperando o quê? Se foi Ele que falou que vai entrar nesse negócio com você. Você está esperando o quê? Tem um chamado para você vir para fora. Porque a gente confunde muito as ideias, e depois eu vou falar um pouquinho de inteligência emocional aqui com vocês, só que não tem como a gente falar de inteligência emocional se a gente não falar daquele que traz a inteligência emocional pra gente. Se a gente não falar daquele que é a fonte de toda a sabedoria, da fonte de todas as coisas. Eu não sei o quão íntimo aqui vocês estão com Deus, mas isso aqui não é um culto, e virou um culto, né? Eu não sei o quão vocês estão conectados com Ele. Ai, Deus maravilhoso. Mas eu queria romper isso na vida de vocês. A sua vida, não importa o tamanho do bloqueio que você tem com religião, tá? Porque ninguém aqui é religioso. Mas a sua vida, que a sua vida seja um culto. Que a sua vida seja andar na intimidade. Que a sua vida inteira seja entender que, cara, não existe isso aqui é de Deus e agora não é de Deus. Isso aqui eu faço com Deus, isso aqui eu faço sem Deus. Ele está contigo o tempo inteiro. Ele está com você o tempo todo. Principalmente quando você decide tirar suas boas ideias do papel. Principalmente quando você decide fazer as coisas acontecerem. Só que o que mais trava o empreendedor são vozes que falam na nossa cabeça. Vocês têm que lembrar disso, vocês têm que anotar isso. O seu cérebro, ele é um ótimo empregado, só que ele é um péssimo patrão. Sempre que você deixar o seu cérebro governar a sua vida, em tudo que você for fazer, desculpa a palavra, mas você vai passar a vida inteira sendo trouxa, igual eu era. Eu era um trouxa do meu cérebro, eu era um trouxa dos meus impulsos, das minhas emoções. Até que um dia eu estava assistindo uma palestra e o cara falou assim, Gênesis 1:26, eu falei, ué, o que fala nisso aí? Aí fala, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre os animais do ar, sobre os animais da água, sobre os animais da terra, sobre toda a terra e sobre todo o réptil. Aí 2 meses depois eu tatuei no meu braço, 3 versículos. E esses 3 versículos têm muito a ver com o que eu tenho para falar com vocês hoje. Isso aqui resumiu a minha transformação e o que eu quero trazer para vocês hoje. Gênesis 1:26 fala a respeito da sua identidade. Quando eu entendi quem eu era, de fato, eu olhei para quem eu estava sendo e falei assim, o que é isso? Quem que é esse? Porque eu fui apresentado ao projeto divino. Eu fui apresentado ao projeto na essência. E eu falei, é como se eu estivesse me olhando no espelho quebrado, tudo sujo de barro, todo zoado. Eu falei, meu, o que é isso? Quem que é esse cara que nasceu para ser imagem e semelhança de Deus e não está sendo?
O que são esses comportamentos? Se Deus me fez para ser imagem e semelhança dele, por que eu ainda tenho medo? Por que eu ainda falo que vou fazer as coisas e não faço? Por que eu tenho tanto medo de empreender? Por que eu tenho tanto medo de colocar minhas ideias para fora? Por que eu estou tendo comportamentos, tipo, do mundo? Coisas, não estou convidando você a ser um crente, não. Só estou dizendo para você que tem coisas na nossa vida que a gente faz que não está de acordo com a nossa essência. Não está de acordo. É a mesma coisa que você pegar um iPhone 13 Pro e você colocar 10 deles aqui para iluminar essa sala. O iPhone 13 Pro foi criado para, que custa quase 15 mil reais, foi criado para ficar iluminando essa sala? Não foi. Aí eu quero, não, vou pegar esse iPhone aqui, tô dando exemplo do iPhone, tá? Vou pegar esse iPhone 13 Pro e sei lá, cara, vou colocar ele aqui no chão, vou colocar uns 20 para poder fazer uma divisão aqui. Daqui para lá é uma coisa, uma linha no chão. Foi criado para isso? Não foi. É a mesma coisa você. Você foi criado por uma coisa. Você é desculpa a analogia, mas você é um iPhone 13 Pro. Tô falando da categoria para ficar mais fácil da gente interpretar. Só que você está se sujeitando a ser só uma lanterna. Você está se sujeitando a ser só uma guia no chão. Você está se sujeitando a ser só um mostruário, que não presta para nada aquele mostruário da loja, só para você sentir desejo de comprar. E é isso que a gente está sendo na nossa vida muitas vezes quando a gente não entende isso aqui. O que é que está na nossa essência? E aí você fala assim, Douglas, como que é esse negócio de empreender e entender do reino? E será que está de acordo com os padrões de Deus? Cara, entende uma coisa. Eu fiz uma pesquisa no último ano, fisicamente e online. E eu descobri que os caras que mais deram certo e as empresas mais fluíram foram caras que multiplicaram a essência deles no negócio. O seu negócio, ele não é algo que você vai lá fora, vê o que está vendendo, pega e começa a vender por dinheiro. Sinto muito, você tentar fazer isso, você vai quebrar. Igual eu quebrei, quando eu tinha 19 anos. Eu montei uma padaria com meu pai. E eu lembro que a minha meta era comprar um Jetta e morar sozinho num apartamento. Eu não tive nem o Jetta e nem o apartamento e perdi o negócio. Por quê? Porque na minha cabeça era só aquilo. Era só ganhar dinheiro. Era só ser egoísta. Eu quero só comprar minhas coisas. Eu quero só fazer isso. E aí eu era um iPhone 13 Pro sendo usado de lanterna. E aí que tá o lance. O que você faz para acessar isso? Para ter a sua essência. Os caras que mais deram certo, eles multiplicaram a essência deles no negócio. A essência desses caras foi multiplicada no negócio. Que essência é essa? Meu, você tem uma essência dentro de você. E você já sentiu isso. Você já sabe o que é. Ah, Douglas, eu não sei se você sabe. Ela fala o tempo inteiro que às vezes você está deixando o seu cérebro gritar mais alto que a voz do seu coração. Silencia essa voz da sua cabeça. Você vai entender o que é a sua essência. Como assim multiplicar a minha essência num negócio? Esses dias eu tive uma revelação. O QGR, que eles falaram aqui, que eles participam, o quartel-general do reino, cara, quando eu tive essa revelação foi surreal pra mim. O QGR, ele não é um negócio monetizável, a gente não ganha dinheiro pelo QGR, tá? É um negócio totalmente gratuito, mas não deixa de ser um negócio também. E a gente tem que ter uma organização, tem que ter um orçamento para comprar um café, para poder fazer as coisas. É uma empresa. E eu comecei a refletir tudo que eu estava fazendo naquele QGR. E eu descobri que o QGR foi uma multiplicação da minha essência. Porque hoje, exatamente a forma que eu conduzo as pessoas a se conectarem com Deus no QGR era a forma que eu me conectava com Deus há 2 anos atrás e vim me conectando nesses últimos 2 anos. Foi um multiplicar. Vocês que estão no QGR e vocês fazem a mentalização comigo, vocês escutam as músicas comigo e eu não coloco um louvor só por colocar, eu falo, ó, presta atenção nisso, visualiza isso no louvor, presta atenção nisso daqui. Aquelas pregações que eu levo para vocês, eu falei numa semana, eu falei assim, cara, muitos meses, durante muitos meses, eu preguei para a geladeira de casa, eu preguei para o micro-ondas de casa, eu andava pela minha casa, pro sofá, para a janela de casa. Eu falava para mim mesmo, porque eu estava pregando para minha alma, antes de pregar para outras almas.
aquilo precisava ser uma verdade dentro de mim, antes de se tornar uma verdade para o mundo. E eu tive a noção de que o jeitinho que eu me conectava com Deus, que eu me conecto com Deus todos os dias, é o jeitinho que acontece no PGL. É como se fosse um Douglas multiplicado em 40 pessoas. A essência fez assim, ó. E aí, esse foi o start. Não adianta você buscar lá fora o que já está aí. Não adianta você sair daqui louco e falar assim, agora eu vou procurar um produto para mim vender. Você pode até ir atrás do produto, mas se você for por dinheiro, você vai se lascar. Você tem que... Entenda, a voz está falando com você. Você sabe o que é seu negócio. É só uma multiplicação da sua essência. Douglas, que essência é essa? Mano, você tem uma aptidão para alguma coisa. E se você está meio perdido ainda é porque você não testou o suficiente. O que você vai ter que fazer? A gente tava batendo papo lá fora, eu e o Daniel. O Daniel falou assim, cara, diferente, né, e tal. Foi uma das primeiras vezes que você falou pra público, né, cara? E ele falou, cara, foi muito diferente, eu percebi que eu podia ter falado umas coisas aqui e tal, não sei o quê. Eu falei assim, mano, esse é o lance. Que se dane o primeiro passo. Você tem que entrar nas situações pra entender. É um lance de você sair de dentro de você. Agora eu tô aqui, ó. E aí eu quero me ver palestrando. Eu quero me ver dando treinamento. É isso que você tem que fazer com você. Sair de você e te olhar e falar assim, cara, acho que tem um talento pra isso aqui. Acho que tem um talento pra aquilo ali. Você não pode ter dúvida no que você é bom nem no que você é ruim, porque são nas dúvidas que o inferno te acessa. E aí são nas dúvidas que começam a surgir coisas na sua cabeça, chamado as vozes. Eu não sei se você sabe, mas a sua vida, ela é guiada, cada área da sua vida é guiada por as historinhas que você conta pra você mesmo. Ah, por que eu não vou na academia? Pode ser uma historinha curta, de 3 segundos, mas você tem uma historinha por que você não vai na academia. Por que eu não estou empreendendo ainda numa coisa que eu já imaginei? Por que eu não fui atrás de um investidor para minha empresa? Ou por que eu não estou fazendo o que tem que ser feito? Você está contando uma historinha para você. E por que você não está fazendo o que tem que ser feito? Isso aí você pode ter certeza. Eu quero que você vá para sua casa hoje pensando que história que é que eu estou contando para mim, para não fazer o que tem que ser feito. Porque eu vou te explicar um pouquinho sobre inteligência emocional, como que funciona o seu cérebro. Isso aqui é um cérebro, tá? Pessoal, é curso de caligrafia e de desenho. Quem quiser matricular, vou passar o QR Code depois. Esse aqui é o seu cérebro. E o Rivaldo explicou, o Fábio explicou também sobre o consciente, subconsciente, mas eu quero explicar para você o que mais vai te sabotar, mais vai sabotar você na sua jornada do empreendedorismo, na jornada que você vai caminhar daqui pra frente. Porque eu podia vir aqui e falar que vai dar tudo certo e te animar. Eu vou falar assim, mano, vai dar ruim. Vai dar ruim, mano. No começo vai dar ruim, mas vai dar ruim como? Tipo, vou me lascar inteirinho? Não. Só não vai acontecer do jeito que você tá planejando. Mas vai acontecer. Por conta disso aqui que eu vou explicar pra você. Nós temos duas coisas dentro de nós, né? Que é o lado emocional e o lado racional. O lado emocional e o lado racional, certo? Velho, eu quero dar um exemplo. Deixa eu ver quem pode vir aqui. Cara, vem aqui, Marco, por favor. Faz um favor pra mim. Copia esse cérebro aqui desse lado do desenho, por favor. Do jeito que eu desenhei. Não precisa ser do seu jeito, mas copia aí. Primeira aula já. Primeira aula já, tá vendo que funciona mesmo. Obrigado, mano. Pode. Você viu aí? Ele desenhou. Então ficou exatamente igual. Mas se você olhar e falar assim, bom, ele conseguiu chegar nesse nível. Agora, se eu falar assim pra você, Marco, vem aqui e explica pra mim sobre inteligência emocional. Você entendeu? Aí que tá a diferença, que a gente precisa compreender. O seu racional já tá ok.
você aprende qualquer coisa. Você pega aqui meia horinha com o Rafa, você monta um e-commerce. Meia horinha com o Gustavo, você monta um dropshipping. Meia horinha com o Marco, você já está subindo uma campanha. Entendeu? Só que o que vai sempre te parar vai ser o seu lado emocional. Eu dei uma coisa prática pro Marco. Eu falei assim, desenha o cérebro aqui. Ele não teve resistência nenhuma em levantar e vir fazer. Ele só fez. Por quê? Porque o lado cognitivo, o lado racional é simples. O que vai te auto-sabotar é o teu lado emocional. Sempre. Sempre. Eu falei, agora vem aqui e explica sobre a inteligência emocional, explica sobre o cérebro. Aí ele já travou. Ele tipo, cara. Por quê? Se ele pegar um livro, seja qualquer livro sobre inteligência emocional e ler, ele vai conseguir vir aqui e falar 5, 10 minutinhos. Porque o seu lado racional, ele vai entender. Agora eu vou falar assim, mano, pega o livro, lê, e você vai falar durante 30 minutos para 5.000 pessoas sobre inteligência emocional. Dependendo do nível que ele tiver, tudo bem, ele até vai, mas a maioria das pessoas, eu acho que você travaria no meio. Com certeza. Por quê? Mas mesmo se eu soubesse, tá vendo? as pessoas às vezes... Aí você fala, eu dei um livro, ele leu, ele entendeu. Por que ele não consegue falar para 5.000 pessoas? Porque aí não é mais sobre o racional, é sobre o seu emocional. O seu lado racional, ele dá conta de aprender qualquer coisa. Só que o que vai te sabotar na jornada é o emocional. Por conta de você não entender isso aqui. As vozes. O que seu cérebro faz? O seu cérebro, ele é uma máquina de registros. Seu cérebro é uma máquina de registros. E o que essa máquina de registros faz? Você estava lá no seu passado, você cometeu um erro. Aí ele registrou. Cometeu esse erro aqui. Tentou montar uma empresa e quebrou. Registrou. Teve uma briga num relacionamento, a mulher ou o cara não quis mais ficar com você, registrou. Você vai coletando, seu cérebro vai coletando dados. Tudo isso daqui são dados. Ele vai coletando os dados. Vai jogando tudo aqui dentro. São os dados. Ele vai coletando. E ele vai registrando. Vai registrando. Vai registrando. Registra, registra, registra. É um monte de coisa, um monte de coisa. Aí aqui dentro ele forma uma malha. Uma malharia. E essa malharia parece que não faz muito sentido. Mas é uma linha de código de programação. Ela vai filtrar tudo e vai te entregar. O seu cérebro ele vai fazer o quê? Ele vai pegar todos os registros que você tem de tudo que você fez na sua vida. Pode ser a coisa mais boba. Ó, caiu o canetão. Ele registrou. Eu peguei e chutei o canetão. Ele vai registrar. Ele registrou tudo de novo. O Gu me devolveu o canetão. Tá registrado. Entendeu? Aí pode ser que passe 1 ano. Aí ele vai lembra da primeira palestra que você jogou o canetão no chão para dar esse exemplo? Você chutou, depois o Gustavo te devolveu. Tá registrado. Tudo que você fez, seja bom ou ruim. Só que da onde surgem as vozes? Esses são registros simples. O que forma essa malharia aqui, essa fonte de programação, esse filtro da realidade, vou até escrever aqui para vocês. A máquina de registros, ela forma um filtro da realidade. Existe algo que chama EDEG. Vou explicar para vocês essa sigla já. O filtro da realidade, ele é criado a partir da sua máquina de registros. Essa máquina de registro, ela é criada a partir de tudo que você vive na sua vida. Então, não importa o que você vive, seu cérebro está lá, tá batendo, está registrando. Quando você vive algo muito forte, você cometeu um erro muito grande no seu passado, alguma coisa aconteceu com você e, por exemplo, montei um negócio e quebrei. Eu vi fulano sendo preso porque não conseguiu pagar o imposto. Estou falando de crenças de empreendedorismo, tá? Pega todas as crenças que você tem em relação a empreender, se você não tem seu negócio ainda, ou se você quer começar. Em relação a tudo que trava a gente de começar, qualquer coisa, qualquer projeto, você tem que entender que tem algum registro negativo dentro de você sobre isso. Só que existe um lance. Vamos supor, você montou uma empresa e quebrou, igual foi o meu caso. Eu montei uma empresa e acabou quebrando, lá com 19 anos que eu tinha. O que meu cérebro registrou? Ele não registrou só a quebra da empresa, ele registrou a minha mãe falando pra mim que não era pra fazer mais aquilo. Ele registrou minha mãe passando mal, chorando, porque, meu Deus, como é que você vai pagar todas essas dívidas? Ele registrou as pessoas me cobrando na rua. Ele registrou eu tomando um calote de 50 mil reais. Ele registrou eu vendendo um carro pra pagar os funcionários e aí o cara me deu um calote no carro também.
Eu vendi um golzinho quadrado por R$1.700, o cara não me pagou o restante, ele sumiu. Então o cérebro registrou tudo isso. Ele registra toda a situação. E aí o que ele faz? Ele cria um filtro da realidade onde ele diz: empreender é perigoso. Não empreenda mais. Independente do que você for fazer. Se você for vender chiclete no semáforo, é melhor você não fazer. Vai que você se endivida. Vai que você fica devendo o cara lá do chiclete. É desse jeitinho. Por isso que eu falei no começo. Quando você não domina o seu cérebro, ele domina você. E aí você vira o trouxa do seu cérebro. Você vive uma vida muito meia boca. Por quê? Porque aí é o filtro da realidade que determina quem você é. O que você vai fazer, o que você vai ter. Só que lembra, o cérebro ele é um ótimo empregado. Só que ele é um péssimo patrão. Enquanto ele continuar no comando da sua vida, você vai ter uma vida meia boca para sempre. É a história, é o testemunho do Fábio. Cara, eu tava chorando horrores aqui, escutando o Fábio falando, porque eu olho pro Fábio lá atrás e o Fábio falava assim: cara, eu nem sei ler a Bíblia, nem sei. Mas eu falei: você tem Bíblia em casa? Tenho? Ah, sei lá, tô mexendo agora com isso, no primeiro QGR. Hoje faz 2 meses atrás, quem vê pensa que é 2 anos atrás. Eu tenho menos de 2 anos de conversão. Eu me batizei dia 23 de novembro do ano passado. E aí você olha e você fala assim: cara, o que faz as pessoas alcançarem tão rápido algumas coisas que as outras não alcançam? É quando você para de viver segundo os padrões do seu cérebro e você começa a entender a realidade como ela é. Quando você começa a entender as suas emoções, quando você começa a entender que você domina sobre a máquina e não a máquina domina sobre você. Que quem domina suas emoções domina você. Então por que você não domina suas próprias emoções? Em Provérbios, Salomão fala: aquele que domina a si mesmo, ele é mais forte do que um exército que toma uma cidade. Você viu o tamanho das bombas que estão jogando lá na Ucrânia lá? Cara, imagina você com só aquela bomba, o exército inteiro tomando uma cidade. Imagina você quando você domina a si mesmo. Você é mais poderoso do que todos aqueles guerreiros que invadiam uma cidade. O quão é precioso o domínio próprio. O quão é precioso você dominar a si mesmo. Porque é quando você entende isso aqui, as vozes deixam de fazer sentido para você. Isso aqui pode ser um conteúdo sobre empreendedorismo. Estou falando de empreendedorismo, mas isso é para tudo na vida. Todo dia uma voz vai falar com você. A gente tem problema com relacionamento. Ai, fulano vai me largar. Ai, fulano vai me deixar. Ai, meu Deus, mas vai me achar feio. Vai me achar feia, não sei o quê. É tudo voz que fala na sua cabeça, não é a verdade. A voz da sua cabeça não é a verdade. O que é a verdade? É a realidade viva. É quando você faz aquele exercício. Você fala: peraí, eu estou palestrando aqui. Eu saio de mim e falo: eu quero me observar fazendo isso. Você tem que ser um observador de você mesmo em toda a situação. Para você se conhecer quem é você em cada situação. E aí você volta para aquilo lá que eu falei, Gênesis 1:26. Você volta para o projeto inicial da criação. Deus criou perfeito para dominar sobre todas as coisas. Quando você está fugindo do domínio próprio, você está fugindo do quê? Da sua verdadeira identidade. A nossa verdadeira identidade é o governo. Por que inteligência emocional? Porque se você não entender, se não dominar o seu emocional, você não vai dar conta de fazer nada. Seja projeto, seja ideia, seja empresa, seja CLT, seja qualquer coisa. Você não vai conseguir fazer absolutamente nada. Deus instalou uma coisa dentro de você e falou assim: ó, toma, se não governar não vai. Começou a perder o governo, é quando começa a reclamar, é quando começa a vitimizar, é quando começa a arrumar briga com todo mundo, é quando começa a ficar vitimista. Se posiciona, você é o general do reino. Você não está aqui para viver uma vida meia boca, não. Você não está aqui para ser vítima de opinião das outras pessoas. Tudo que você viveu até Douglas, mas o meu passado, desculpa falar, que se dane o seu passado. Você vai fazer essa merda que fizeram com você vai transformar isso aí em adubo, porque você é um conversor de energia e você não vai permitir que a próxima geração experimente o que você experimentou no seu passado. Você vai fazer com que a próxima geração experimente um novo mundo através de você, através do governo das suas emoções, através do que você está fazendo. Você não vai ficar: ai meu Deus, eu tenho uns traumas, meu pai fez isso comigo. Meu pai também, cara, separou da minha mãe quando eu tinha 3 anos de idade. Meu pai não é um cara ruim. Só que eu vou levar para a próxima geração, vou levar para os meus filhos isso? Não. É o que o Fábio falou, o meu sonho era ter um pai que eu nunca tive. Porque parou nele.
Eu quero declarar sobre a sua vida hoje que as merdas que fizeram com você vai parar em você, você não vai mais levar isso pra frente. Você vai começar a governar sobre as suas emoções. Você vai começar a pensar de forma racional sobre os seus projetos. Você falou uma coisa genial sobre romantizar. O empreendedor muitas vezes romantiza, e a gente romantiza não só os negócios, a gente romantiza a vida, a gente romantiza os relacionamentos, a gente romantiza os eventos que a gente vai fazer. Na minha cabeça, foi muito louco, né, cara? Tipo, a gente foi alugar, a gente viu umas fotos, mas não era dessa sala. E na nossa cabeça ia ter um palco, uma cortina que ia abrir, assim, a gente ia entrar e não sei o quê. A hora que a gente chegou, era uma sala simples, tudo bem, atendeu demais, linda, amei essa sala aqui, tô pensando em comprar uma dessa também. Vamos aí, ó, já vai pensando aí. E, assim, a realidade, ela choca a nossa romantização. Só que aí você quer escolher viver aonde? No mundo das ilusões? Onde você não domina sobre nada? Você só domina sobre o seu mundinho ideal. Ai, é lindo. Aí você chega e toma um. Ai, o que eu vou fazer agora? Você tem que ficar bom em lidar com estabilidade. E não com coisa boa. Velho, na fase boa qualquer um vive. Na fase boa qualquer um vai. Joga 30 mil na minha conta pra você ver a mais, joga 100 mil, joga 1 milhão, ixi, joga 1 milhão na conta de cada um aqui. Vai de boa, vive bem, vamos viajar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Na fase boa qualquer um sabe viver. Já parou pra pensar que você não precisa de treinar pra viver a fase boa? Você não precisa de treinamento pra viver a fase boa, você só vive, você faz o que você mais quer, você tem grana, você tem tudo, você faz o que você quer. Aí agora chega a fase ruim. A fase ruim é onde você mais precisava aprender, é onde você mais precisava de treinamento para lidar, só que é a parte que você mais tenta fugir. Por quê? Porque é um filtro da realidade, é uma malharia que fala assim, não traz problema para casa, problema fica na rua, no trabalho. Quem já ouviu isso aqui? Problema não traz problema para casa. Quem já falou isso? Não leva o problema para casa. Amigo, sua casa é o quartel-general do reino, é lá que você resolve os problemas. É lá que você tem que resolver seus problemas. É lá que você tem que chegar e conversar. A Joyce, ela ainda não é minha esposa, mas é já minha noiva. E, cara, eu levo os meus problemas pra ela. E ela sempre traz cura pra mim. E ela também traz os problemas dela pra mim. E eu levo cura pra ela. O Fábio tá fazendo isso com a Amanda. E a Amanda tá fazendo isso com ele. Só que a gente quer deixar na rua. Ah, não, em casa tem que ser isso aqui, cara. É intimidade. Você só revela as coisas mais íntimas para quem você mais ama. E são só as pessoas que mais te conhecem no íntimo que vão saber resolver os seus problemas. Te ajudar a resolver os seus problemas. Porque essas pessoas conhecem você. E aí de quem que você tem que ser mais íntimo? Do Criador. Dele. De Deus. Jesus. Espírito Santo. Porque é Ele que vai te dar o poder. Eu posso falar 2 horas, 12 horas aqui, velho. De verdade, eu não canso de falar. Eu consigo falar 12 horas aqui de boa. Só que não adianta nada eu explicar isso daqui pra vocês se vocês não tiverem acesso à fonte. Aquele que promove todas as coisas. Se você não tiver intimidade com Ele, pra mandar um WhatsApp aqui e falar assim, Deus, o que eu faço agora? E já você vai ver que vai ficar azul na hora, Ele já vai te responder. Contar coisas pra Ele que você não conta pra ninguém. Porque esses problemas aqui, emocionais, isso aqui, eu vejo no olhar de vocês, eu estou balançando a cabeça, tipo, tá abrindo a cabeça, você tá entendendo o que é. Só que você vai precisar de um recurso muito maior para poder lidar com isso, porque você vai descobrir coisas dentro de você que você não vai saber resolver. Mas quem sabe é Ele. O Criador cria e a criação descobre. E aí existe um lance quando você descobre. Você pede ajuda para Ele, para administrar aquilo que você descobriu e para avançar para a próxima fase. É como se Ele te criou, Ele tem um manual. Pede um manual para Ele. Como é que lida com a vida? Quem que é o criador da vida? A Ele, então pede um manual para Ele. Opa, peraí, cadê o manual? Tá aqui, ó, no aplicativo. A Bíblia. Tá física em casa. Aberta no Salmo 91. Tira a poeira de cima e começa a ler. O manual da vida tá lá. E essas vozes que falam com a gente, você vai ter que entender isso aqui. Tudo sempre vai apontar para uma única coisa. Eu já cacei inúmeras coisas. Sempre vai apontar para isso aqui, ó. Preguiça.
que preguiça é um pecado? A gente tem uma visão errada sobre ele. Depois vocês falam, eu tenho aí, tá? Então, e por que a preguiça é um pecado? Você pode prestar atenção, tudo que Deus colocou na Bíblia, que ele fala que é pecado, é porque é algo que vai ferir mais você, vai prejudicar mais a sua vida do que ele em si. O seu pecado não ofende Deus. Você não consegue ofender Deus com o seu pecado. Ele é soberano sobre todas as coisas. Mas por quê? Que todas as coisas estão lá, Deus fala assim, ó, não faz assim, faz assim. Jesus falou, ó, o caminho é esse, não é esse. Porque diz respeito a você. Não é um amor, quando a gente fala do amor, o verdadeiro amor, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu próprio filho. Exatamente. Ele amou tanto você que ele não queria ver você se ferrando o tempo inteiro. Eu preciso dar uma rota para esse povo. Entenda uma coisa, isso vai romper bloqueios, cadeias religiosas, crenças religiosas, cadeias, cadeados que estão na sua cabeça hoje. Tudo que Deus coloca na Bíblia que tem que ser feito dessa maneira e outra que não deve ser feita é porque vai prejudicar você se você fizer do jeito que ele não está falando. Isso vai fazer mal para você. É igual a mãe fala, não vai lá, não põe o dedo na tomada. Eu fui essa criança que fui lá e enfiei o dedo na tomada do meu choque e depois minha mãe me deu um estalo. Mas ela sabe que vai dar choque. Parece clichê a gente estar falando isso, só que a gente acha que esses negócios aí, né, fica com essas proibições, é pecado pra cá, pecado pra lá. Fique em paz. Pega na origem da palavra, na raiz de tudo. Só vai matar você mesmo. Vai fazer mal pra você mesmo. É igual você ler a descrição. Deus mandou tudo, a descrição. É igual você comprar um produto no mercado e falar assim, ó, deixar refrigerado abaixo de 10 graus. Aí tem que deixar na geladeira, você entende, né? Pra deixar refrigerado. Uma mortadela, pega a mortadela, tem que deixar na geladeira. Deixa a mortadela fora da geladeira pra você ver. O fedor que fica na sua casa. Estraga tudo, você não consegue nem entrar. Leite, iogurte, deixa o iogurte fora da geladeira pra você ver. Estraga o que faz. Azeda, perde o valor que ele tem. Você tem que jogar fora. É a mesma coisa você, o manual tá lá, ó. Conservar assim, fazer dessa forma, não deixa entrar preguiça, não deixa entrar soberba, não deixa entrar ganância, não deixa entrar tal coisa, porque senão vai estragar igual o iogurte, vai estragar igual a mortadela. Vai perder a inutilidade, pra quê? Vai perder a inutilidade, não é para as coisas, é para você mesmo, para servir. Lembra de Gênesis 1:26, você foi criado num projeto perfeito. O pecado ele só fez assim, ó. Deus colocou assim, ó. Imagem e semelhança de Deus. O pecado só trocou isso aqui, ó. Entendeu? Veio ao contrário. Deus falou imagem e semelhança de Deus. O pecado distorceu essa fala no meio do caminho e colocou dentro de você. Por isso que você se sente tão diminuído muitas vezes. Por isso que você se sente tão incapaz. Mas aí a gente tem as ferramentas que vai te ajudando a acessar essas coisas. E a inteligência emocional é uma delas. E você vai entender que tudo aponta para a preguiça. Pode caçar qualquer problema que você tem dentro de você. Vai apontar para a preguiça. Douglas, mas o problema é com meu pai, e ele fez tal coisa, não sei o que lá, e é difícil de lidar, ele me abandonou. No fundo, é só preguiça de ir lá e resolver. No fundo, você só não quer enfrentar o desconforto de ter um confronto e resolver aquela situação. Por que a preguiça? A preguiça não quer te deixar confrontar. A preguiça pode ser trocada pela palavra também conforto. Conforto. Sempre que você buscar o conforto, você nunca vai conseguir chegar no nível de interpretar essas vozes. Por quê? Vou dar um exemplo meu. Quando eu quebrei o negócio lá que eu tive com meu pai, o que a voz falava? Não empreende mais, é perigoso, você vai quebrar de novo, você vai ficar endividado de novo, você vai fazer isso, vai fazer aquilo. A voz fala um monte de coisa. Aí você começa a ir atrás. E essas vozes que falam para você não fazer tal coisa, ela é uma manifestação do conforto e da preguiça. Por quê? No fundo eu penso assim, tá, beleza. Quebrou, o que eu tenho que fazer? Tem que pagar a dívida que tem. Agora, quando eu tinha 19 anos, o que eu tinha que ter pensado? Quebrou, agora eu tenho que pagar a dívida. Tá, quem que eu devo? Vamos lá, isso aqui. Criar um plano para resolver. Só que muitas das vezes é a preguiça que come. E aí, sempre que você não dominar sobre a preguiça, a voz vai dominar você. Ela vai falar, preciso resgatar o meu casamento, o meu relacionamento, igual o Fábio. Muito provavelmente todos esses anos que ficou sem restaurar e quase perdeu o casamento foi falta de vontade, falta de atitude, preguiça de ir lá e falar, não, vou sentar e vou resolver. Por que eu falo preguiça? Pode falar. Ah, tá. Terminou?
Não, tô, mas se quiser falar, pode falar. Não, então, é sobre as vozes, né? Só pra gente mudar de assunto. Uhum. As vozes, geralmente, pelo que eu tô vendo, ela causa um medo, não um bloqueio. No meu caso, eu deixei de progredir porque as vozes, ela trouxe um pouco de otimismo demais. Por exemplo, eu tinha uma expectativa tão grande que tudo ia ser fácil, ia tudo dar certo. Eu avancei muito acelerado e chegou um momento que eu tive que frear. Assim, como que funciona essas vozes? Assim, ela vem da máquina de registro também? Que você... O que acontece? Você foi muito acelerado. Então, provavelmente, você tinha autoconfiança excessiva. Você confiava em você que ia dar certo e você ia pra cima. Certo? Sim. Você confiava, então você foi pra cima. E aí chegou uma hora que você teve que parar. Porque aconteceu alguma coisa que você não conseguiu lidar com todas as demandas e você teve que parar. O que acontece com essas vozes? Por que você avançava? A sua voz, eu estou falando do lado negativo, mas tem as vozes que falam do lado positivo. A sua voz, do lado positivo, falava: vai, você consegue, avança, não para. Só que o que acontece? O seu cérebro, ele conhece mais de você do que você mesmo. Então, porque a parada do subconsciente que o Fábio falou, tem muita coisa guardada lá no interno que você não tem acesso. Então, o seu cérebro, ele sabe exatamente o que falar para te parar e ele sabe exatamente o que falar para fazer você avançar. Aí tudo depende da forma como você está conduzindo a sua vida. Tem gente que vai ter uma visão mais negativa e tem gente que vai ter uma visão mais otimista. De acordo com o quê? Com os registros que estão guardados lá dentro. Então, se você viveu mais situações onde você, tecnicamente, perdeu a visão, o seu filtro de realidade, ele vai te conduzir para entender que o mundo funciona mais negativamente. Agora, se o seu filtro da sua realidade, você viveu na vida onde você mais acertou, o seu filtro da realidade vai te conduzir para falar: não, pode fazer que vai dar certo. O que eu registrei aqui é que você dá conta de fazer. Só que a sua voz foi falando para você avançar, só que teve uma hora que ela falou para você parar. Por quê? O seu cérebro, ele te conhece mais do que você mesmo. O cérebro de cada um aqui conhece vocês mais do que vocês mesmos. E ele sabe o que falar para te parar e ele sabe o que falar para fazer você avançar. Então, vamos supor que você tem um medo, não sei, um medo de ficar endividado. O seu cérebro vai falar assim: ó, você pode ficar endividado, melhor parar. Por quê? O cérebro, ele não quer ficar te dando linha. Ele quer estabelecer uma coisa e pronto, acabou, é aqui. Não é pra ir mais. Porque é sobrevivência. É uma máquina focada em sobreviver. Se você avançou muito, é porque a sua máquina entendia que a sobrevivência era avançando. E tem máquinas aqui que entendem que a sobrevivência é parando. É voltando, não fazendo, vamos parar, não vamos fazer. Então você conseguiu uma coisa, assim, cara, maravilhoso você acessar isso. Você conseguiu o conforto em avançar, um certo conforto. Tipo, eu tô confortável no risco, eu tô confortável em crescer. Mas a voz, ela surge exatamente da máquina de registro. Então o que eu faria se eu fosse vocês? Eu começava a buscar nessa semana, hoje, daqui pra frente, quais são os meus registros? O que está registrado aqui dentro? E aí você começa a entrar em cada tema. Sobre família, sobre empreender, sobre negócios, sobre tirar ideias do papel, sobre montar sociedade, sobre mãe, sobre pai. Para cada área da sua vida, para cada coisa da sua vida, seu cérebro criou um registro. E aí você tem que entender qual que é o registro que ele tem daquilo, como que ele interpretou aquilo. Entendeu? E a forma como ele interpretou aquilo é a forma como ele vai ditar todas as regras da sua vida. Então, se você vê que, sei lá, vamos supor, você tem alguém na família que é uma irmã que você sente que ela tem inveja de você e que ela te atrapalha. É só uma interpretação da sua cabeça. Ah, pode ter inveja? Pode, mas te atrapalhar não atrapalha não. É o que você permite, entende? Por quê? Você é um conversor de energia. Tudo que entrar em você se torna bom, se você escolher que se torna bom. Só que se você deixar o mundo te dominar, vai se tornar o que o mundo falou que tem que ser. E o entendimento das vozes e da máquina de registro é para que a gente entenda que, eu escrevi aqui, DEG, são 3 coisinhas que seu cérebro mais ama: distorcer, excluir e generalizar. Tudo que aconteceu com vocês até hoje na vida de vocês, o seu cérebro distorceu, excluiu e generalizou. Por quê? Ele usa essas 3 coisas para criar o filtro da realidade. Ele tem que tornar a realidade habitável para você. Porque se você realmente carregar o problema do tamanho que ele foi, a realidade vai ficar insuportável para você. Você não vai conseguir lidar. Então,
Cara, seu cérebro é uma máquina perfeita. Ele te protege. Ele só não quer prosperar, entendeu? Mas ele te protege, ele cuida de você, ele mede risco, ele fala pra você que ele acha que vai dar certo, que ele acha que vai dar errado. Às vezes ele só fala besteira, mas na maioria das vezes ele cuida muito de você. Ele é seu amigo. Se eu fosse vocês, a partir de hoje eu enxergava o cérebro como uma pessoa mesmo. Tipo, é uma pessoa que tá ali dentro de mim, é uma outra pessoa. Parece meio esquizofrênico, né? Mas é como se fosse uma outra. É como se fosse, eu vou acelerar aqui que falta 5, tá? Mas é como se fosse uma outra pessoa que tá ali dentro de você, que você negocia com ela. Só que ele é uma pessoa negativa. Por quê? Ele não quer prosperar, ele não quer crescer, ele é negativo. O que provavelmente fez você avançar no que você perguntou foi seu coração, entendeu? E junto com o quê? Com os registros que você tinha positivos de situações que você fez. Então, se você acertou, ele fala, não, até ali dá, pode ir, mas não passa dali. Seu cérebro fala, pode ir. Aí o coração fala assim, vamos. E o cérebro está sempre puxando a corda, entendeu? Só que o filtro da realidade, ele acontece aqui, na distorção, na exclusão e na generalização. O seu cérebro, ele vai tentar fazer o máximo possível da realidade se tornar aceitável para você. Então, você viveu um trauma muito forte, ele vai distorcer, ele vai excluir aquilo que você não consegue suportar para viver e ele vai generalizar, ele vai falar, tá tudo certo, já aconteceu com todo mundo, já aconteceu aqui e ali. Ele vai tentar normalizar aquilo. E aí, por que às vezes a gente não avança? Por que tem tanto problema emocional? Por conta dessa siglazinha aqui, ó, DEG. O seu cérebro, ele camufla os problemas para ficar de boa. Aí é como se, tipo, jogar a sujeira debaixo do tapete. Aí o problema fica lá. Só que ele fica guardado no subconsciente. Aí você tenta ir, não vai. Você tenta mudar de comportamento, mas você sempre volta a ser o mesmo. Por quê? Porque a sujeira só ficou debaixo do tapete. Seu cérebro distorceu, excluiu, generalizou e falou, ó, tá de boa, guarda aí. É assim. Tipo, pegou, né, passou o perfume no cocô, colocou numa caixa e falou, guarda aí, tá cheirosinho agora, não vai incomodar ninguém, guarda lá. Só que é só você abrir que o problema tá lá. Então, é por isso que a gente tem que ter entendimento. Então, as suas vozes, elas sempre vão apontar para isso, sempre vão apontar para a preguiça. Então, entenda, as maiores autossabotagens que vão surgir daqui para frente, no que vocês tentar montar, vai ser por conta de preguiça e de conforto. Ah, mas eu não queria fazer um tráfego. Ah, mas eu tenho que falar com o Marquinho. Ah, mas eu tenho que falar com alguém. Cara, vai e fala, vai e resolve. Tipo assim, pensou, já faz, já manda. Dá pra mandar mensagem? Dá pra falar? Ah, mas é caro, não sei o quê. Você perguntou quanto que era? Será que não dá pra chorar um desconto? Será que não dá pra ver? Fala, não, vou fazer um negócio mais reduzido. Dá pra chorar um desconto, né, Marquinho? Vamos falar, ver um negócio mais reduzido? Não sei. Mas você tem que estar. O tema é, cara, confronta o seu cérebro o tempo inteiro. Confronta as vozes que vão te fazer parar. Confronto. É confronto. É confronto. E o que eu comecei falando, chega de egoísmo. Tem coisas dentro de você que precisam sair para fora. E as vozes não vão deixar, mas agora vão deixar. Porque você está entendendo. Se vocês quiserem depois me seguir no Instagram, tem muito conteúdo, eu falo muito sobre essas coisas, sobre inteligência emocional e tudo mais lá. Se quiserem me seguir, é douglasbarbosa.fc. Vocês vão encontrar muita coisa lá para dar uma explodida na cabeça. Mas, velho, você tem que entender isso aqui. A sua vida, se eu fosse vocês, eu fiz isso. Eu comecei a dedicar minha vida a entender meu cérebro, inteligência emocional, porque eu falei, se o diabo quer meu cérebro, o diabo quer minha mente, Deus também quer minha mente, e principalmente o meu coração. O mundo tá uma guerra pelo meu cérebro, pela minha atenção que tá aqui. As pessoas querem a minha mente. Eu falei assim, peraí, tem alguma coisa na minha mente que eu não entendi ainda. Tá todo mundo brigando por ela. O que tem aí? Vocês já pararam para pensar nisso? Tá todo mundo brigando para conseguir entrar na sua cabeça. Por que será? Principalmente o diabo, principalmente o inferno. Ele fica o tempo inteiro jogando as ideinhas ali pra você ficar desviando da roda. Sua mente é mais preciosa do que você pensa. Seu coração é mais valioso do que você pensa. Mas uma mente boa consegue guardar um coração bom e preservar ele. Guardar as fontes de vida. Um coração distorcido, sujo, distorce o que está na cabeça. E uma cabeça distorcida distorce o que está no coração. Só que a verdade sempre vai estar dentro de você. O que define para onde você vai é o quanto você ouve dessas vozes internas e o quanto você ouve
daquele que já falou que você era antes da fundação da Terra. Cara, tudo tem que bater com eu sou imagem e semelhança do Criador. O que essa voz está dizendo? É condizente com a identidade que Deus colocou dentro de mim? Não, então deleta. Ah, mas você vai abrir um negócio e vai dar errado. Tem um versículo que fala assim: eu sei os planos que eu tenho a vosso respeito, planos de prosperar e não de perda, planos de ganho e não de perda. Ah, mas é só para negócio? Não, é para tudo na vida. Então se surgiu um pensamento, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Vamos lá, vamos procurar. O que Deus falou sobre isso? Ele falou sobre que os planos que Ele tem a meu respeito é para crescer, para prosperar e não para perder. Então será que eu tenho que dar mais valor para essa voz? Será que essa voz realmente faz sentido? Se as vozes internas de vocês começarem a perder a força sobre vocês hoje, vocês não vão ter de fazer o que vocês quiserem. E você, Douglas? Por que você não é multimilionário ainda? Porque, mano, é uma caminhada. É voz falando todo dia. Entendeu? Então você tem que entender isso. Comece. Vai ter muita voz dentro de você e todo dia vai ser uma batalha diferente. Todo dia vai ser um negócio diferente. Mas você tem poder para ganhar. Todas elas. Sempre ganha. É isso aí. Acabou. É sempre bater de frente. Bater de frente. Mais vale você vencer as vozes do que você vencer qualquer outra coisa por aí. Quem domina a si mesmo tem mais força do que um exército que toma uma cidade. A chave é domínio próprio. Eu só vou fazer um desenho para encerrar, tá? Só para vocês podem até tirar foto depois. Esse desenho ficar guardado com vocês. Nossa Senhora, que pirante. Meu Deus do céu. Ó. Presta atenção nisso. Comportamento, domínio próprio e sabedoria. Aonde você está? Aqui, ó. Você. Isso é a sua essência humana. Você está aqui. Você é isso aqui. Você tem que estar sempre aqui, ó. Debaixo da sabedoria, do lado do domínio próprio e do lado do comportamento. O que é o domínio próprio? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que te dá o domínio próprio. Comportamento. Cristo. Ele veio nos ensinar a rota. Como é que anda, como é que faz. E a sabedoria. Deus, o Pai. Na Terra só se manifesta de forma diferente. É comportamento, então para quem que eu tenho que olhar no comportamento? Para Cristo. Para quem que eu olho para procurar domínio próprio? Para o Espírito Santo. Para quem que eu olho na sabedoria? Para Deus. É isso. Depois se vocês quiserem, eu vou deixar aqui, se vocês quiserem tirar a foto aqui, tá? Cara, você, essa é a sua essência. Você só consegue dominar sobre a sua vida emocional, sobre tudo que você for fazer, se você estiver dentro disso aqui sempre. Você vai precisar de domínio próprio, é com o Espírito Santo que você vai dar um toque. Comportamento é com Jesus. Sabedoria é com Deus. Se você caminhar, vou colocar meu Instagram aqui, aí vocês tiram a foto pro Instagram para ajudar mais pessoas a alcançarem a mensagem. Certo? Acho que eu escrevi certo, tá certo. douglasbarbosa.ufc. Se você sempre caminhar dentro disso aqui, tenha plena certeza. Você pode até oscilar, voltar, não sei o que, se tentar se auto-sabotar, mas você sempre vai encontrar a direção. Sua essência humana está dentro disso aqui. É dentro desse triângulo aqui que você vai fluir os seus negócios, vai fluir o que você precisa, vai fluir suas ideias. A direção está aqui. Não foge disso aqui. Se você não fugir disso aqui, você não vai fugir da rota um dia sequer. De saber o que você tem que fazer. Você não vai se sentir mais perdido. É isso.
Deu para dar uma clareada? Doutor, fala pra gente um pouquinho sobre o quanto a nossa palavra tem poder, né? O quanto a gente falar tem poder isso. Se a gente recebe alguma coisa, se a gente fala merda, né? O quanto isso afeta também o nosso viver. Eu vou explicar. Não sei se vocês conhecem muito sobre a história de Jesus, né? Mas tem um versículo lá em Mateus, acho que é Mateus 4, onde é a aprovação de Jesus no deserto. E ele está passando pelo inferno, foi quase o inferno, né? Ele está passando pelo deserto, jejuando, 40 dias e 40 noites, sem comer e sem beber. E ele vai para o deserto e fica 40 dias, sem comer, sem beber, sendo tentado pelo diabo. Entendeu? Aí eu fico imaginando, imagina isso, né? 40 dias, com fome e com sede, sendo tentado pelo capeta ainda. Imagina como é que não estava a cabeça do cara. Só que tem um lance, quando a primeira tentação, o diabo tenta falar com ele, o diabo chega, isso é para explicar como as vozes têm poder. O diabo chega e fala assim para ele: se tu és o filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Se tu és o filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Tem uma dinâmica nesse versículo. Por quê? Transforma essa pedra em pão, se tu és o filho de Deus. A primeira coisa que ele fez, ele acessou Jesus na carne. Está com fome. Então ele está com fome. Talvez ele transforme a pedra em pão, porque ele está com fome. Se és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Jesus transformou a pedra em pão? Não. O diabo tentou ele de novo, ofereceu os reinos, ele aceitou? Não. O diabo tentou ele 3 vezes lá, na Bíblia mostra 3 vezes. Ele deve ter tentado mais, mas na Bíblia aparece 3 vezes. E aí cancela, o diabo vai embora, os anjos vêm e servem ele. Por que Jesus não transformou a pedra em pão, não aceitou as coisas que o inferno dizia para ele, as coisas que o diabo estava dizendo para ele? Porque nunca foi sobre as vozes que estão ao seu redor. Sempre foi sobre a fraqueza que você carrega dentro do seu coração. Se Jesus fosse um cara fraco, muito provavelmente ele tinha transformado a pedra em pão e o plano já tinha falhado ali no começo. Mas ele estava fortalecido dentro das verdades dele. Então, quando você está fortalecido dentro das suas verdades, as coisas que falam a seu respeito, sejam coisas negativas ou positivas, não vão ter efeito nenhum sobre você. Nossa, Douglas, mas não devia ter as positivas? Não. Porque quem clama muito pelo elogio vai ser derrubado pela crítica. Você tem que ser neutro. O elogio, cara, legal. Acho que está funcionando o que eu estou fazendo, mas não se baseia no positivo, nas vozes positivas, né? No que a gente fica afirmando positivamente. Porque realmente as palavras têm poder. Por que as palavras têm poder? Porque dentro do nosso coração existe dúvida. E as dúvidas que estão dentro de nós sempre vão de encontro com as vozes. Aí alguém vai falar pra você, ó, por que você foi palestrar lá, Marquinhos? Pelo amor de Deus, você não é bom em falar não. Alguém vai lá e dá um feedback desse pro Marquinhos. Aí se o Marquinhos já tinha uma dúvida se ele era bom em palestrar ou não, matou o sonho dele ali. Porque ele tinha uma dúvida. Relacionamento abusivo é isso. A pessoa não está convicta das verdades dela, o outro fala qualquer outra coisa e ela vai acatando as coisas. Fortalecimento do seu próprio coração. É isso que faz o que você fala ter poder e o que falam a teu respeito não ter poder sobre você. Jesus podia ter transformado aquela pedra em pão, mas ele rebateu o diabo com um versículo. Então, o que você falar tem poder de criar e de destruir. Só que se seu coração está fortalecido, você vai usar a tua língua como pedreiro. Sua língua vai ser um pedreiro, vai só construir. E ela não vai destruir. Você tem que entender isso, é coração forte, é domínio próprio, é guardar o coração. Porque é dele que procede as fontes da vida. O que é a fonte da vida? É a vida. Tipo, se eu der vida para algo aqui, esse algo vai levantar e vai começar a viver. É ter um coração puro e fazer o bem. Exatamente. O que flui de dentro de você e não deixa. Fortalece os corações de vocês. Faz uma lista. Eu fiz uma lista das minhas fraquezas. Isso aqui me abala, isso aqui me abala, isso aqui me faz mal, isso aqui me faz desistir, isso aqui não sei o que. E falei assim, eu vou caçar um versículo para combater cada um desses. Eu vou fortalecer o meu coração nisso. Eu não posso ser um fraco, eu não posso ser um trouxa da vida. Eu tenho que dominar. Se Deus falou para mim dominar, por que eu não estou dominando? Por que eu sou desobediente? Só domina. Só domina. E aí você vai ver que as coisas começam a acontecer. Parece que os perrecos começam a
te fortalecer, sabe? Parece que o caos começa a te fazer bem, tipo, confia no caos. Porque eu nunca vi um bebê ficando forte no berço. Eu nunca vi um bebê aprendendo a andar deitado. O bebê levanta, quer pular do berço e sai do berço. A Joyce, quando era bebê, jogou a irmã dela pra fora do berço, um negócio assim. Entendeu? Porque o bebê, ele é assim que você aprende. Eles têm vida. Fala lá em Hebreus. Olha, você tem um filho, mano. Tipo, aí no sofá ele quer se jogar. Ele não quer tem sair medo. andando, sabe? A gente carrega essa essência. Você foi igual uma criança. Começa a reparar numa criança. A criança levanta. Se não, pai, não dá a mão pra mim, não. Ele não fala, mas internamente, né, ele acha que ele pode ir. Ele acha que ele pode fluir. A gente cresceu com essa essência de ousadia. Mas as vozes, o mundo vai fazendo a gente perder as fraquezas e tá no coração. Lembrei de uma coisa, porque eu tenho um bebê também, né? Ele E foi a ator criança nosso. é tão esperta que ela joga o negócio pra ver o que vai acontecer pra depois ir. E aí a Joyce jogou a irmã dela, viu? Viu o que ia acontecer, né? Isso Gente, eu tinha 3 anos de idade. Mas Eu achava que ela era uma boneca. Mas é assim que as crianças exploram. Exatamente.